Olá pessoal, estamos aqui novamente para trazer um pouquinho do que aconteceu na semana. Eu, Thiago Pedroso, um dos sócios e responsável pela mesa de renda variável, junto com meu sócio, parceiro aqui, responsável pela área de offshore aqui, que atende os clientes que investem no exterior. Semana passada tava fora, né, Rafael? Voz ruim ali depois de uma gripe. Tava curtindo o Pedroso na Bahia, viu, pessoal? Por isso que ele não veio pra live. Mas também peguei uma gripe e fiquei com uma voz ruim, era para ter feito por Zoom, né? O Caio substituiu. Mas chegou o final de semana e aí você já começa falando lá de fora, porque eu acho que lá de fora a gente vai ter muito mais assunto que aqui no Brasil. E domingo, de fato, de novo, foi dia útil, né? A gente viu ali o JP Morgan comprando os ativos do First Republic Bank depois da intervenção. E conta pra gente aqui como que isso ocorreu e quais os impactos no mercado, porque essa também foi uma semana do quais os bancos lá fora, os bancos médios americanos, sofreram muito de novo, teve muita volatilidade. Perfeito, Pedroso. Bom tê-lo de volta aqui no programa. E de fato, né, quando estávamos descansando segunda-feira, feriado no Brasil, houve essa compra emblemática, né, o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos em termos de ativos e também em termos de depósitos, né, são 2,4 trilhões de dólares, né, que eles possuem sob sua guarda. Eles acabaram levando ali o First Republic Bank. O First Republic que era um banco que vinha sofrendo desde meados de março, quando começou essa história dos bancos regionais, né, e o que está acontecendo, a gente até fez um vídeo sobre isso, né, se quiserem dar uma olhada em mais detalhes, mas é aquele erro, né, de casar passivo, ou seja, os depósitos dos clientes com ativos, os empréstimos que o banco realiza, né? O que eles de fato acabam investindo e recebendo juros sobre. E Pedroso, até sobre um meme, né, que mostra como o JP Morgan ele acaba sendo relevante nesse contexto bancário. Ali em 2008 ele acabou, né, incorporando, comprando os ativos ali da Bear Stearns, que foi um banco que basicamente quebrou, né, enfim, comprou a preço de banana. Já na crise bancária que aconteceu lá em 2008, né? E quem estava chefiando o banco era o CEO atual também, né, que é o Jamie Dimon. Ele é um craque de mercado, enfim, uma pessoa super conceituada. E na segunda-feira ele falou que, de fato, né, ele via a crise como algo como resolvida, né? Agora incorporamos, está mais tranquilo, ele fez uma entrevista, vai dar bom, né? E o que aconteceu, pô, terça, quarta, quinta, os bancos sendo martelados, Pedroso, martelados, e isso puxando um sentimento de aversão a risco como um todo, né? O juro nos Estados Unidos fechando, o ouro subindo, atingindo quase, né, a sua máxima histórica ali, próximo dos 2.040 dólares a onça. E, enfim, aquele famoso movimento flight to safety, né? Busca por segurança. E aí o que eu trago, tá? Pessoal, a gente já vem falando isso, pô, vai quebrar mais banco, né? Eu realmente acho, né? Realmente acredito que o contexto regional de bancos médios nos Estados Unidos está claramente debilitado. 3 bancos já quebraram. E até coloco aqui um gráfico, pessoal, que mostra um pouco do tamanho dos bancos, né? E tá falando de bancos de 200 a 300 bilhões de dólares em termos de ativos, né? Pô, o Washington Mutual, que é o maior banco que quebrou ali na crise de 2008, tinha na casa de 350 bi de ativos, né? E você olha, os 3 bancos que quebraram agora já superam isso, né? E, de fato, enfim, vejo outros bancos sofrendo bastante, talvez por falta de regulação nos últimos anos. E acaba também, Pedroso, que se o Fed, né, o FDIC, o governo americano, não achar uma solução concreta para isso, talvez garantir um volume maior de depósitos, né, acima dos 250 mil dólares de limite, ou, enfim, disponibilizar linhas de créditos maiores, em vez de pôr um band-aid no problema, de fato resolver, né, ir lá e costurar ele. Eu acho que a gente pode ver uma série de bancos menores aí indo água abaixo e o setor se consolidando como um todo. Qual é a sua visão? Só voltando aqui, né, o FDIC, ele é o equivalente ao nosso FGC aqui no Brasil, o Rafael acabou de comentar sobre ele. E lá nos Estados Unidos nós temos ali um limite de 250 mil dólares que é coberto do depósito dos correntistas do banco, né? E aí até você perguntou qual é a minha visão, de fato eu acho que a gente encaminha ali para um cenário de outros bancos vão sofrer, principalmente se não houver o aumento do limite do FDIC, porque o que acontece lá fora parece que vem se repetindo com os demais bancos, né? Você vê um cenário que o banco está numa situação complicada, aí esse banco começa a ter uma volatilidade, uma queda muito grande no preço das ações, acontece a corrida bancária, os correntistas com medo de que o banco quebre e ele perca dinheiro, começam a sacar esse dinheiro,
E aí você tem um cenário que o banco acaba tendo problema de liquidez mais grave, e aí até intervenção, né, e no caso desses bancos, a compra por um outro grande banco. E acima de tudo, Pedroso, até sobre um estudo que foi conduzido ontem, né, pela CNBC, que mostra a desconfiança dos americanos com o sistema bancário atualmente. Quase 50% dos entrevistados, 48% para ser exato, estão desconfortáveis em deixar o seu capital em uma conta corrente. E, pessoal, contextualizando, os bancos regionais, eles correspondem, né, juntando todos, por cerca de 80% dos empréstimos a consumidores, né, 60% dos empréstimos imobiliários, tanto no segmento residencial como no segmento comercial, e uma quantia bastante relevante também, né, juntando todos, que são 4 mil bancos nos Estados Unidos, dos depósitos, né, dos seus clientes. Tá? O JP Morgan, por exemplo, tem 16% dos depósitos em conta corrente nos Estados Unidos. Aí vem o Bank of America com 12%, aí depois tem Citibank, tem o Wells Fargo, aí vai abaixando, mas você junta ali, né, os últimos 3 mil, dá mais 50%. Então é muito relevante o que a gente está vendo, e ao longo da semana a gente viu. Pacific West, que é um banco de Beverly Hills, né, o bairro nobre de Los Angeles. Pô, caiu o quê? 80%? Aí o que estava subindo 80%. Né? Mas no ano, você olha, tá caindo 75%. Aí tem o First Horizon. Posso citar 10 nomes aqui, que no ano estão caindo 70%, 80%, puxando, né, o índice ali de bancos regionais, que é o KBE, para aqueles interessados, para baixo, uma quantia bem expressiva. De bancos regionais relevantes, Rafael, você que acompanha bastante lá fora, quantos estão ali na Pindaíba? Eu vi ali pelo menos uns 6 que estão sofrendo bastante. É isso aí, Pedroso. Na casa de 5 a 10, tá? Que realmente as ações estão caindo muito, dificulta uma tentativa de capitalização, né? Isso não ajuda em nada, tá? Então, pô, não descarto possibilidade de a gente ver eventualmente novas incorporações, né? Bancos maiores tomando de bancos menores, ou eventualmente, né, um banco central, o FSC americano, que é o FDIC, intervindo. E quem paga pelo FDIC são os bancos. Então acaba que esse custo vai ser passado para quem? Para o cliente final. É isso, não tem muito jeito. Não é bom para a sociedade como um todo, mas tem aquele problema também que a gente chama lá fora, né, do perigo moral. Pô, se está sempre ali o governo salvando, está sempre, né, justamente o FGC salvando, isso incentiva a displicência ao que tem risco. Né? Pô, posso fazer o que eu quiser que eu me salvar depois. Entendeu? Parece um pouco isso. Né? E aí que a discussão do livre mercado, do mercado mais intervencionista, acho que é uma mescla dos dois, né, Pedro? Não tem solução fácil. Nos últimos 4 pregões, né, de segunda a quinta-feira, a Bolsa Americana repercutiu de forma negativa. E hoje, né, como vamos trazer agora, porque a gente está vendo, teve uma alta forte. Nasdaq subindo 2%, né? Pô, os bancos regionais, tem banco regional que tá subindo 50%, 60%, 80%. Agora o fechamento do pregão de hoje, né? Negociação de hoje, né? Sexta-feira. Quando a gente fala que um banco caiu 50%, ele precisa subir no mínimo 100% para recuperar. Se caiu 80%, muito mais, 300%. Isso. Então, assim, o banco subindo 50%, ele ainda tá muito abaixo dos preços que nós vimos andou por tempo atrás. Muito abaixo mesmo. E aí, ontem, Pedroso, a gente já falou do Fed, só para pegar o contexto de agora, porque o Fed foi na quarta-feira, né? Ontem, o que a gente viu? Pô, Apple. Né? Fazendo uma analogia aqui, deixa eu comentar um pouco. Conhece aquele deus grego, o titã grego, Atlas? Sim. Ele foi condenado por Zeus para carregar os céus. Né? E até subiu o meme. Pô, a Apple carregando o mercado americano ali, só ela é 8% do índice, ela e a Microsoft é quase 15% do índice, né? Deu um show de resultado, lucro vindo acima, receita vindo acima, vendas de iPhone surpreendendo positivamente. E o que me chamou muita atenção o Tim Cook, que é o CEO da Apple, está muito otimista com a penetração do mercado de iPhone na Índia. Tá? A Índia corresponde para cerca de 3% da receita total da Apple, né, se a gente fizer quebra geográfica. A China corresponde a 20%. E o Tim Cook, na conferência, né, após a divulgação dos resultados, falou que espera que a receita indiana seja mais relevante do que a receita chinesa em um futuro próximo. Então, olha a oportunidade de mercado. Lembrando que mês passado, eles abriram a primeira loja física da Apple na Índia e que eles entendem, é o país mais populoso do mundo, né? Que quase 2 bilhões de habitantes, até mais que isso, agora não sei exatamente. E a classe média tem uma clara ascensão. Hoje, na Índia, por exemplo, quem que vende muito lá? Xiaomi, Samsung, são celulares abaixo de $300. A Apple para um nicho ali acima de 300, né, beirando os $400, $500.
E agora eles estão vendo que tem demanda para isso. Então estão começando a investir e penetrar esse mercado. Acho que eles vão colher bons frutos, viu? Me faz total sentido. É até trazer um dado aqui mais interessante, né? A Apple, nos últimos 10 anos, ela teve de recompra de ações equivalentes a 600 bilhões de dólares. Só para ter uma noção do quão relevante é isso, a Bolsa Brasileira hoje vale menos de 700 bilhões de dólares. Então, só de recompra de ações, praticamente a Apple recomprou o equivalente a quase todas as empresas da nossa bolsa local aqui. Ainda considerando que a Apple hoje, qual que é o market cap dela? A Apple é 2,4 tri, né, de market cap. Por aí, rola isso aí. Então ela, de fato, é uma gigante e que é muito relevante. Quem acompanha meu Morning Call de manhã, eu tinha comentei hoje, né, da importância da Apple para o mercado lá fora e, consequentemente, para os mercados fora de lá. O resultado dela, de fato, é muito importante. E aí, Pedroso, e aí a gente teve um payroll hoje, payroll que pode ser considerado o indicador macroeconômico mais importante do mundo, né? O relatório de emprego do cidadão urbano americano. Né? Ele foi divulgado hoje, a taxa de emprego nos Estados Unidos, surpreendentemente, caiu para 3,4%. O esperado é que iria subir para 3,6%. Nos atuais, né, 3,5% mês passado, perdão. Tá? A gente vai ver essa taxa de desemprego desde 1969, para ser exato. Tem uma mínima aí de 50 anos, tá? E a criação de empregos foi bem acima do esperado, 253 mil versus um conceito de 185 mil. Isso é um pouco enviesado, essa criação de empregos, e o mercado já entendeu isso. Tá? Por quê? Porque a leitura de março e a leitura de fevereiro foi revisada em mais de 100 mil para baixo, né? Então o que adianta divulgar 253 mil quando o mês que vem veio revisado, na verdade é 153, fica abaixo do conceito de 185, né? Não adianta nada. Então o mercado está entendendo que tem defasagem esse número, que algo não está certo, está com muita volatilidade. Mas uma coisa que me preocupa, tá? Que o mercado, de certa forma, desconsiderou. O mercado de bolsa, tá? E é muito por causa da Apple, no meu ver. Mas o mercado de juros já precificou e vai precificar mais na minha cabeça, tá? Opinião pessoal. Salário médio do americano. No mensal, subiu 0,3. Subiu 0,5, pessoal. Era esperado 0,3, subiu quase o dobro. Aí você vai para o anual, subiu 4,4, esperado era 4,2, né? E o anterior era 4,2 também, então eu espero que ficasse inalterado. Então, por que isso? Tá? É só a gente olhar, e aí fazendo um nexo direto com o CPI e o PCI, que são indicadores, né, de inflação dos Estados Unidos. Quais setores que estão criando empregos lá? A maioria vinculada ao setor de serviços, hospitalidade e lazer, educação e saúde. Né? Esses foram os principais contribuintes para as adições de novas vagas ali que o payroll confirmou. Né? E isso, de certa forma, cria uma pressão salarial, né, de serviços que vem deixando o núcleo da inflação dos Estados Unidos muito enraizada, né, com uma certa dificuldade de cair. Então, não é uma leitura boa. Após essa leitura, Pedroso, os juros explodiu para cima lá fora, né, o 2 anos, que no final do dia, né, o tesouro de 2 anos, quanto ele paga, é bem vinculado à política monetária do Banco Central. Ele bateu 3,70 ontem, hoje já está em 3,90, enfim, 20 pontos para cima e para baixo todo dia, né? É uma loucura isso. Isso não é nada normal, tá, galera? Isso é horroroso. No meu ver, é para a estabilidade do sistema financeiro e econômico como um todo. Porque como que você calcula, né, um fluxo de caixa descontado? Como é que você faz uma tomada de decisão ao ter de crédito ou investimento com essa volatilidade tremenda nos juros? Né? Não é bom. A gente já comentou em alguns calls, né, algumas vezes já, que o mercado ele vem sendo muito bipolar e essa semana de fato foi isso que aconteceu, né? E banco lá médio cai 50% e depois sobe 80% e juros sobe e cai, juros que chegou a 5% agora de novo, voltando para as mínimas. E aí voltando, e aí já entrando aqui, né, a gente ainda não falou muito bem do Fed aqui, da decisão de juros. Ele ainda continua deixando claro que os juros lá fora não caem tão cedo, mas o mercado está com outra perspectiva. Qual que é a leitura final que a gente pode fazer disso? Então, Pedroso, logo quando saiu, na quarta-feira teve Fed, né, pessoal, o Copom de lá, que é chamado de FOMC. Logo quando saiu o comunicado, que foi 3 da tarde, horário de Brasília, teve uma coisa essencial, que eles retiraram uma frase que falava o aumento de juros contínuo é necessário, eles tiraram isso. Né? Então deu a entender que chegamos à tão esperada pausa. Né? Ufa, agora o Fed vai pausar, não vai mais subir juros. Mas aí o Powell começou a falar na coletiva de imprensa. E ele mostrou que, de fato, cortes estão fora da mesa,
que a inflação continua alta e que eles estão esperando para ver. Também não descartando possivelmente futuramente, né? Se a inflação não deixar de subir, né? Enfim, e se mostrar mais persistente do que a gente espera. Aí o mercado deu uma desanimada, né? Até fechou a tom positivo, a tom negativo, perdão, na quarta-feira. E até mostrando aqui para vocês, pessoal, o que está precificado hoje em termos de juros, né? A gente está falando que chegamos a um pico, a banda, né, nos Estados Unidos hoje é de 5 a 5,25, então próximo de 5,10 de juros lá, né? E a gente está falando que fim do ano o mercado precifica que vai estar 4,3. Pô, Pedro, 70 pontos de corte? Que isso, né? 75 pontos, perdão. É muito corte, né? Faz sentido o mercado estar precificando tudo isso. Por que o mercado está falando isso pra gente? Alguém tá certo, alguém tá errado. A gente vai entender isso ao longo. Eu acho que o mercado tem ali uma visão. Acho que a crise bancária, principalmente, tem um efeito ali no crédito, né? Já que você tem uma restrição de crédito, que você tem ali automaticamente um ajuste na economia. Então, esse poderia ser uma justificativa. Mas, de fato, a inflação, ela vem se tornando e vem se mostrando mais resiliente do que esperado. Tivemos também decisão, já aproveitando, falando de juros aqui, decisão de juros lá no Banco Central Europeu, né? Que houve aqui mais uma alta de juros. E também, na mesma linha, tivemos inflação lá na Europa, foi 7%. E subiu, né? Subiu de 6,9% para 7%, a variação de março para abril. Anualizado. Acelerando, voltou a mostrar. Então, assim, a inflação de forma resiliente e não parece que a inflação cai. Então, assim, o mercado está projetando um cenário que hoje parece que de fato não está na mesa, né? Aí entra uma dúvida minha, né? Nós temos uma operação aqui aberta, a gente já falou com alguns clientes, que é uma operação que a gente compra S&P e vende Nasdaq, exatamente porque a gente tem essa aposta de que os juros americanos, ele não vai cair como o mercado está esperando. O Nasdaq já subiu mais de 15% esse ano. Subiu mais de 20% desde as mínimas, e a gente tem um cenário de que o mercado está apostando em um juros muito menor do que de fato parece que vai ficar. Esses são alguns múltiplos, né? Das Big Techs, né? Próximo de 25 vezes, 30 vezes lucro, e de certa forma parece caro, assumindo que não cai os juros. Né? Colocando essa premissa na conta que nós achamos muito difícil. E mesmo assim, pessoal, se cai os juros é porque alguma coisa quebrou sério lá fora. Exato. Né? Porque o negócio tá feio. Realmente a gente vai ter que entender, mas é aquele bom e velho ditado, né, Pedro? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Porque, se não cortar os juros, vai ter que precificar o mercado para cima. Isso seria ruim em termos de valuation, né? Teria que ter uma compressão de múltiplo que, cai a bolsa. E se cortar os juros, quer dizer que a inflação caiu, mas por que a inflação caiu? Vamos lá. Porque o crédito secou, porque os bancos se não estão mais liberando, né? Enfim, empréstimo para clientes, porque não tem mais consumo. Isso afeta negativamente o quê? Os lucros das empresas. Exato. Né? Que no final é a principal locomotiva do preço de estimação, né? Que todo barulho, tudo, macro, que a gente gosta de falar, que é o preço de estimação, é o crescimento do seu lucro, né? Simples assim. E aí, Pedroso, amanhã, só, né, finalizando esse ponto de juros, a gente vai ter o Woodstock do capitalismo. Exato. Né, que é a conferência anual da Berkshire Hathaway, que nosso querido Warren Buffett, junto com seu sócio, né, e parceiro de longa data, Charlie Munger, vai falar ali para os acionistas da Berkshire. Eu sou acionista lá, eu poderia ter ido. Se você é acionista também, você pode ir grátis, tá? Fica em Nebraska, no estado de Nebraska. Pode ser acionista, né? Nós temos as ações que você pode comprar através do offshore ou através da BDR aqui no Brasil. Exatamente. Fica no estado de Nebraska, né? Cidade de Omaha. E vai ser fantástico. E eu queria trazer uma frase aqui do Buffett para celebrar esse evento, que é uma vez por ano, tá acompanhando a maioria CNBC, Bloomberg, transmitir ao vivo. É super bacana. O que o Buffett fala, tá? Que ele não acreditaria na previsão de juros de ninguém. Nem na dele, nem na do Munger. Porque esse negócio de pra onde os juros vai, ninguém tem ideia. Meus amigos, é igual ao dólar, viu? Ninguém faz ideia se o FED tá certo, se o mercado tá certo, se o Campos Neto tá certo, a nossa curva de juros tá certa. Fala um pouquinho do Campos Neto aí, Pedro. Eu vi pouco o nosso cupom. Bom, vamos lá. Semana também aqui no Brasil. Menos notícia, né? A gente teve ali a decisão do Copom, mas não teve outras grandes notícias ao longo da semana, então por isso que eu deixei o Rafael falar bastante aqui. Eu vou subir aqui. A decisão de juros do Copom foi de 3,75. Lá em cima, perdão. Tá aí. Vai, boa. A decisão de juros do Copom foi ser mantida em 3,75. Ele copiou, parece que um pouquinho do que aconteceu lá fora, né? Ele tirou ali alguns trechos do qual ele falava que os juros poderia subir, mas ainda assim ele deixou claro que se de fato a inflação voltar a subir, ele pode subir mais os juros.
Então, no fim do dia, o comunicado do Copom foi mais ou menos parecido com o que foi os anteriores, um pouquinho mais leve. O mercado fez uma leitura até que positiva, a curva de juros continuou caindo. Eu vou subir aqui a curva mais longa de juros para vocês verem. Então ela continuou caindo, a gente já tem uma projeção do mercado de que os juros caem a partir de agosto, embora o Copom ainda não deu sinalização de quando inicia os cortes de juros, mas o mercado acredita que os juros começam a cair agora no mês de agosto, tá? E aí a gente teria um movimento de queda de juros até o final do ano, com os juros terminando ali entre 12% a 12,5%, algumas casas têm algumas projeções diferentes, tem casa inclusive que fala que os juros nem caem esse ano, que só cairia o ano que vem, então assim, tem bastante divisão ali de quem acha que cai, quem acha que não cai, e os números não são muito claros. Impressionante, né? Porque na curva americana está ainda projetado cortes a partir de agosto. Né? Então imagina os juros lá fora caem antes que os juros no Brasil. Que loucura, né? Porque a gente começou a se apertar monetário muito antes que o Banco Central americano. Exato. Eu acho que isso reforça que talvez a precificação da curva americana esteja errada. Né? Eu vejo que está muito mais próximo do corte no Brasil do que lá fora. Eu vou subir aqui um que mostra um pouco isso que você falou, né? Esse gráfico aqui mostra a evolução da taxa de juros e da inflação no mesmo período, né? Então você vê que os juros no Brasil começou a subir lá mais ou menos em julho, de 2021, junho, julho. E a inflação chegou no nosso topo aqui, né? Mais ou menos no início desse ano. Final do ano passado, início desse ano. Desde então a inflação caiu bastante e os juros já parou de subir aqui, a gente já vê um platô aqui na taxa de juros. Diferente dos Estados Unidos, que a inflação continuou subindo ao longo desse início de ano e agora que ela começou a parar de subir, ainda não houve uma queda tão relevante assim, a gente começou a ver, né, um movimento de queda na inflação lá fora, mas ainda assim ela caiu bem menos do que a inflação local, tanto que o Brasil hoje tem uma inflação menor do que os Estados Unidos e na Europa, né, a gente tem hoje uma inflação por volta de 4,5%, a Europa acabamos de falar aqui em 7%, Estados Unidos está o quê? Uns 5,5%? Essa está sim. Mas se você olhar, a inflação no núcleo está 5,6%, né? Que é aquela mais focada em serviços que tira energia e alimentos que estão ficando para baixo de fato, né? Essa queda em commodities está ajudada a inflação cheia, né? Tem sido bem benéfica. Mas aí eu tenho uma questão que é o que eu acho que leva a gente, talvez, inclusive, a ter uma queda de juros depois dos Estados Unidos, que é a questão fiscal, né? Estados Unidos, ele pode ser mais porque o mundo inteiro quer dólar, porque o mundo inteiro compra títulos americanos, então mesmo com dívida mais alta, com todos os problemas que a gente às vezes está vendo lá, né? Agora a discussão lá do limite da dívida, perto da dívida, mesmo assim é os Estados Unidos. O Brasil não, né? E a gente vê um governo aí que vem colocando em pauta algumas formas de diminuir a arrecadação. E aí eu não quero entrar em mérito, é difícil porque, por exemplo, no início da semana, e aí era uma questão que eu queria comentar, o Lula ele comentou que ele vai subir a faixa de isenção para quem recebe renda através de salário, de imposto de renda, para 2.640, que na minha opinião é mais do que justo. A tabela de imposto de renda está defasada há muitos anos. O grande problema é que sempre a falta de organização, né? Ele anuncia e aí ele tem que buscar uma forma de compensar essa receita. A gente gravou um vídeo há alguns dias, se alguém tiver interesse, falando da cobrança de impostos sobre investimentos no exterior, como isso pode impactar o investidor, né? Mas aí você consegue perceber que isso é feito de uma forma desorganizada. O governo, ele quer aumentar ali a isenção para quem ganha e aí ele busca uma forma de conseguir ter essa receita adicional. E você vê que é uma canetada da noite pro dia, né? Aí, Pedro, pegando esse gancho, né, que você falou da MP que passou, que foi bem polêmica, eu não vou falar o que aconteceu na MP, que a gente já comentou. Exato. Mas não é à toa, né, que ano passado a gente teve a maior fuga de capital de países latino-americanos, 137 bilhões de dólares em algumas décadas, tá? E a gente sobe até o gráfico, né, pô, desses 137 bilhões de dólares que saiu da América Latina, 70 bilhões de dólares é Brasil. Né, de investidor brasileiro jogando dinheiro para fora, mudando a residência fiscal. E o que me deixa com medo é que o alvo ali de taxação em aplicações exteriores, especialmente para a pessoa que tem a pessoa jurídica, né, offshore, em paraíso fiscal, que não paga imposto, etc, pode ser um tiro no pé do governo que está fazendo, porque é muito fácil a pessoa mudar de residência fiscal. Inclusive, Portugal oferece 10 anos de isenção tributária para quem vai lá e investe, enfim, através de programas de visto específicos, né? Então, talvez a gente perca a arrecadação como um todo, né, nesse sentido. E
a primeira leitura de muitas pessoas, né? Pelo menos daí eu conversei, agora ficou menos atrativo investir fora, né? Talvez eu segure aqui no pagamento, deixar mais no Brasil, me cobrar mais lá fora, a alíquota tá maior. Mas não sei se essa leitura é inteligente, porque isso pode ser só o topo do iceberg, né? Certamente vai ter algum tipo de reforma tributária, que vai taxar dividendos, eventualmente aumentar as alíquotas no Brasil, não sabemos o que vai acontecer, especulação, mas o que me deixa com muito medo é a questão do IOF. Tá? Eu não descarto essa possibilidade. Hoje, para você fazer um câmbio para fora, com a finalidade de investimento, você paga um IOF, que é um imposto de 0,38%. O governo, via canetada do executivo, poderia aumentar esse IOF para 2, 3, 4%. Né? E aí, passaria a valer isso no mesmo dia. Né? Porque ele até comentou, não tem um princípio da anterioridade, que só passa a valer no ano que vem, que é o caso do MP, né, se for aprovado agora no plenário da Câmara e no plenário do Senado, que compõe o Congresso brasileiro. Exato. Aí só finalizar essa parte que você falou, né, do ingresso de recurso, da saída de recurso do Brasil e outros países aqui na América Latina. Eu acho que o governo populista de esquerda que a gente vê aqui na América Latina ganhou mais força, né? De novo, não julgando aqui política, se é de esquerda, se é de direita, mas ele dá um empurrão por conta das políticas que ele... Mas eu acho que esse empurrão, ele acaba acontecendo também muito pela nova tecnologia que a gente vê. A facilidade de investir no exterior hoje é muito grande, né? Então qualquer um hoje consegue investir. Uma coisa que há 3, 4 anos atrás era super difícil, você abre ali o aplicativo da XP, você consegue fazer isso diretamente. E aí, diversificação é tudo, né? É muito importante ter essa diversificação lá fora. Aí, voltando aqui no Brasil, né? Eu acho que uma coisa que eu queria finalizar aqui para complementar, e aí entra no assunto dos juros permanencial, porque a grande discussão do mercado é Roberto Campos está certo, Roberto Campos não está, e aí é difícil entrar nesse mérito, que você também tem do outro lado um governo difícil, né? Ele está esperando ali a definição do arcabouço. E aí, o que aconteceu essa semana são alguns dados de inadimplência, e o Brasil hoje está no recorde histórico de inadimplência. Eu estou subindo aqui, dados de inadimplência de micro e pequenas empresas, que está na máxima histórica. A inadimplência de pessoa física no Brasil, ela bateu 70 milhões de pessoas, também está na máxima histórica. Cheira a recessão, né, Pedro? A gente tem... E aí, sabe qual é o engraçado? Hoje, na verdade, ao longo dessa semana, nós tivemos revisão de crescimento de PIB. O PIB do Brasil teve revisão de crescimento pelos principais bancos, XP, Banco Itaú, Bradesco e tal. O Bradesco é o mais animado, tá falando que o PIB vai crescer 1,8 esse ano, ele estava ali apostando mais ou menos em 1,2. O Itaú subiu de 1 para 1,4, a XP também. E o Santander é positivo. E o Santander subiu 0,8 para 1%. E também com revisão de inflação um pouco menor do que esperado ali. Na média, estavam esperando que a inflação esse ano ficasse em 6,10, estão esperando. Então a gente tem ali um cenário um pouco que está de contraste na economia. O outro fator também que poderia ajudar ali na questão da inflação, principalmente, fugindo até um pouco do assunto, é a queda do dólar recente, né? O dólar vem caindo bastante. E isso poderia ajudar ali na renda das famílias e, consequentemente, ajudar na questão da inadimplência. Mas, de fato, hoje a gente tem um cenário bastante complexo da economia local. Lá fora nem se fala, a gente falou bastante aqui, mas da economia local, com dados que são um pouco divergentes, né? Mas, no geral, o mercado começa a ver esse dado positivo também muito, porque ele entende que juros chegou no topo, que a gente vai ver uma queda de juros ao longo do final desse ano, talvez no terceiro trimestre para frente, que isso provavelmente, principalmente se acontecer lá fora, vai depender ali de se o Roberto Campos Neto quer ou não, porque a gente está vendo a inflação cedente, se de fato os juros lá fora começar a cair, a gente começa a abrir espaço para uns juros aqui cair. Por fim, era a última coisa que eu queria comentar e eu encerro aqui, o arcabouço fiscal que está lá para análise do relator, né? Eles chamaram aqui os principais líderes dos partidos essa semana e parece que o arcabouço vai ficar mais rígido do que foi inicialmente proposto. Então o arcabouço fiscal que lá atrás ninguém gostou muito, parece que eles estão colocando em algumas regras adicionais, que deve ficar um pouco melhor do que o esperado, inclusive a regra ali de punição do governo, que é um consenso que não vai ter Exato. É um consenso que não vai ter uma regra de crime de responsabilidade que possa incorrer em impeachment. Isso daí já é um consenso, mas vai ter alguma regra que pune o governo, provavelmente do ponto de vista de gastos, né? Que o governo vai ter algum limite adicional de gasto se ele não cumprir as regras do arcabouço fiscal. Eu acho que de Brasil, basicamente é isso. A gente não teve grandes notícias, tá? Também tá lá fora. Eu só quero acabar aqui com uma curiosidade, tá? Aí a gente pode encerrar, enfim,
produção puxando a orelha ali. Mas uma notícia relevante que eu acho que pouca pessoa viu essa semana, só uma curiosidade mesmo. O head, né, o cabeça ali da divisão de inteligência artificial da Google, das maiores empresas do mundo, saiu. E por que ele saiu? Ele é conhecido como Godfather de AI, né? Godfather, que é uma palavra em inglês que significa o patriarca, né? Aquele poderoso, né? Até o poderoso chefão, né? Godfather, o filme, né? Da máfia italiana. Mas por que ele saiu? Porque ele tá com medo do que essa onda de inteligência artificial vai trazer para o mundo. Ou seja, quais são os riscos dessa tecnologia que a gente vê cada vez mais usabilidade e cada vez mais implementação, especialmente com o ChatGPT vindo à tona, né? A Microsoft comprando a OpenAI, que é a desenvolvedora de tal algoritmo, e por aí vai. Ele faz um alerta específico contra, eventualmente, né, uma automatização de armas, né? Ele fala coisas bastante que você fica ali, caraca, será que eu tô num filme do Arnold Schwarzenegger ali, como é que fala? O Exterminador do Futuro? Skynet tá vindo aí? Não sabemos, né? Só pra deixar aí a pauta, a reflexão. Tem amigos que trabalham em startup, Pedroso, e grupos com esse pessoal, que eles não param de falar sobre isso. A galera tá em choque. Amigos meus estão seriamente preocupados, né? Falando, pessoal, vocês não estão entendendo, muda de profissão. Em 5 anos, acabou pessoa pra fazer papel legal, acabou boa parte dos advogados. Talvez, né, acabou sendo feito também, Rafa. Pô, alocador de ativo, né? Agora que a gente investir fora, vai ter um bolinho pra fazer isso pra eles. Eu falei, caraca, é mesmo? Não sei se eu comprei muito isso. Hoje eu vi uma notícia, eu não sei até onde essa notícia é, depois eu subo aqui. Que a IBM, ela prevê que não sei quantos mil empregos, acho que era 15 mil, algum número assim, e deve deixar de existir na empresa ao longo dos próximos da inteligência artificial. A gente tem visto várias notícias sequentes. Isso foi a própria empresa que divulgou, né? Não é verdade. Interessante que, de fato... E a dúvida que fica é o que a gente chama da renda universal básica, né? A gente tem mando de pessoas sem emprego por causa dessa tecnologia que deixa a produtividade e eficiência maior. Os governos vão ter que, de alguma forma, subsidiar essas pessoas, né? Aí vem aquela questão do UBI, né? Que é Universal Basic Income, né? A renda universal básica. É muito maior, porque você tem uma queda de renda, você tem queda de consumo, eu acho que o problema é um pouco mais extenso. Mas ao que tem inflação, esse é o salvador. Esse é o salvador que é o AI. Mas aí vem a custa de outra coisa. É o custo de menos consumo, menos crescimento. Não adianta você ser mais eficiente se as pessoas também têm menos dinheiro para gastar no fim do dia, né? Eu não sei mais nada. Só sei que é uma pauta aí que a gente vai aprender bastante nos próximos anos, tenho certeza. E com isso, pessoal, a gente encerra. Um excelente final de semana a todos e um grande abraço. Obrigado, pessoal. Clica aqui embaixo, curtir, segue a gente também no sininho para acompanhar os próximos vídeos. Da minha parte é isso. Obrigado e um excelente final de semana a todos. Tchau, tchau.